Atenção, Otávio von der Osten. O Ale é o cara que mais erra passe no Campeonato Brasileiro. Contra o Goiás, o milagre que o Vanderlei fez foi num passe errado dele. Vocês, jornalistas, são sabe tudo, quando na verdade não entendem absolutamente nada. Inclusive, vocês não criticam o Geninho quando ele tem a mesma porcentagem de aproveitamento que o Bob. A imprensa não deveria ser imparcial. A imprensa é parcial, é imparcial, Otávio. E você tem razão às vezes. Nós somos às vezes muito idiotas também, viu? Você pode ter certeza. Você não sabe o quanto nós somos idiotas. Não, imprensa que isso no caso sou eu. A possibilidade de participação, ela é dada pela disponibilidade tecnológica. Então, o avanço tecnológico permite uma maior participação. No entanto, isso não é suficiente, né, para garantir a participação efetiva. É preciso que haja uma cultura do público em favor da participação, efetivamente da participação. Então, são esses dois fatores. Primeiro, uma cultura de longo prazo, ou seja, do público querer participar, querer efetivamente tomar parte do processo de produção e discussão dos conteúdos na televisão. E segundo, da possibilidade tecnológica, de, ao vivo, por exemplo, ou em curtos espaços de tempo, a manifestação do público conseguir chegar até esses programas. Interatividade a gente tem vários canais, né? Via e-mail, via participação no portal de voz, via no dia a dia, vários canais que a gente tem ali. Mas o que a gente mais sente mesmo é nas ruas, no dia a dia. Isso que a gente sente, a participação do povo, a participação do telespectador. Bom, na verdade, assisto os programas esportivos aqui do Paraná para interagir, para ficar sabendo das coisas que estão acontecendo, porque eu gosto de futebol, né? Sou coxa branca e gosto de saber das novidades do meu time, andamento das contratações e para ficar por dentro das atividades esportivas do meu time. Que eu sempre procuro buscar informações sobre o Paraná Clube. Para participar das promoções, ficar sabendo de uma maneira bem informada e humorada sobre as notícias do futebol paranaense. Nós temos dois perfis de torcedores, né? Ou de espectadores ou ouvintes. Nós temos o espectador que exige da gente, exige principalmente dos meninos, um acompanhamento máximo do seu clube do coração. São aqueles que querem saber tudo em cima, querem mais informações e querem que o seu representante, no caso dos torcedores, seja o vencedor nas discussões. E temos um segundo caminho de telespectador e ouvinte, que é o público que gosta da brincadeira do programa, que envia brincadeiras, que sugere, que interage com as brincadeiras, dizendo que gostou, que não gostou, e às vezes levando determinadas situações a uma interação instantânea. O público participa mais quando ele tem esse padrão cultural de debate, pró-debate, em favor do debate, né, de querer tomar parte da discussão, e quando o tema também lhe agrada ou lhe interessa, né? Então não adianta nada ter uma cultura participativa se o tema não agrada, e também não adianta só ter um tema que chame a atenção do público se ele não tem uma tradição de participação. Então são necessárias essas duas características, esses dois elementos para a participação efetiva. A participação do torcedor acaba influenciando. Mesmo que você tenha a tua opinião, determinadas vezes você concorda. Às vezes uma pessoa vem com um ângulo diferente do determinado assunto e você acaba concordando com ele. Então, no meu caso, assim, alguns comentários, até sobre desempenho de jogadores. Tinha jogador que eu achava que eu não jogava bem, e daí de repente chega um torcedor e fala, olha, ele está jogando numa fora de posição, porque no tal time ele jogava na lateral esquerda, agora está colocando ele para jogar de volante, sabe? Então alguma função assim que o jogador estava desempenhando e por isso que não vem jogando bem. Então eu levo em consideração isso. É meio particular de cada um, sabe? De ouvir o que o torcedor está falando para você emitir tua opinião. Mas comigo já aconteceu isso. Agora com o programa, eu acho que não que eles mudem a pauta, mas às vezes a gente faz uma pauta em cima do que o torcedor está falando. Então quando está surgindo muitas críticas sobre determinado clube, a gente vai para a rua, faz uma matéria para saber o porquê da indignação do torcedor. Então não é que eles mudem alguma pauta, mas que vira a pauta a opinião do torcedor, isso acontece. Muito grande, o feedback gigantesco, porque não se faz um programa com o perfil do Tribuna sem a participação do telespectador. Eu acho que o público é o grande feedback. A gente sente isso, como eu disse, nas ruas, na interação que a gente recebe, na interatividade que a gente recebe via e-mail, via os canais que a gente tem de comunicação no programa,
mas principalmente nas ruas, no dia a dia, no Ibope, na audiência do programa. Se a gente pensar lá nos conceitos do McLuhan, né, naquela ideia do esfriamento dos meios, né, meios frios e meios quentes, o que está acontecendo? Quando o meio abre para a participação do público, o meio está está transferindo para o público uma parcela da sua tomada de decisão nos conteúdos, né? O conteúdo não vai mais ser definido exclusivamente pelo meio, vai ter a participação do público na definição desse conteúdo. E isso é uma mudança, uma transformação no processo de produção e difusão dos conteúdos pelos meios de comunicação. Depende dos programas, né? Alguns abrem bastante espaço para os torcedores, outros já nem tanto, né? Mas eu acho que, num modo geral, pelo menos aqui no Paraná, nos programas esportivos locais, acredito que é aberto de uma forma adequada. Com certeza é uma estratégia de marketing, não só para ter uma audiência maior, mas é porque essa geração nova que a gente dos jovens de hoje em dia, eles já estão crescendo numa realidade bem diferente. Se a gente for analisar, 10 anos atrás, quase ninguém tinha telefone celular. Hoje todo mundo tem telefone celular. Há 10 anos atrás, a internet era uma coisa que quase ninguém conhecia. Hoje todo mundo tem acesso à internet, seja em lan house ou computador em casa. Então a gente tem que estar antenado nessas novas tendências. Então, se estão surgindo novos meios de comunicação, quem não entrar, quem começar a utilizar esses novos meios de comunicação, vai perder espaço. Então, é uma tendência, talvez não seja só uma jogada de marketing, mas é uma necessidade. Você está antenado em tudo que está acontecendo ali, para você poder usufruir, participar, ou para o telespectador poder usufruir e participar do programa através desses canais de comunicação. E quem não utilizar, vai ficar para trás. Eu acredito no caso do Tribuna não, que graças a Deus a audiência da gente... Há muitos anos aí, sou o mais novo no programa, estou há 4 anos e meio quase, e a audiência sempre o povo esteve com a gente. Então eu acho que não, é apenas um canal de comunicação que Twitter, o site, o triodeferro.com, que é o site que a gente mantém, é só mais um papel de interatividade, de contato da gente com o público. Eu não vejo como jogada de marketing não, até sem falsa humildade a gente tem uma audiência já fixa, muito forte. Pode ser, sem dúvida. A gente tem que levar em consideração que nós estamos falando de um sistema comercial de mídia. Sistema comercial onde os meios de comunicação, e no caso específico a televisão, cada emissora de televisão está inserida num mercado competitivo. Cada emissora quer ganhar uma maior fatia desse mercado. Uma das formas de conseguir essa fatia é mostrar sua proximidade em relação ao público. Mostra a proximidade quem garante maior interatividade. Isso, sem dúvida, é uma estratégia de permanência no mercado, mas não pode ser simplesmente reduzida a isso. Como ela não pode ser desconsiderada, também não pode ser a única explicação. Mas claro, totalmente benéfica. A importância desse torcedor, desse participante, desse ouvinte ou telespectador é fundamental para o programa. Porque o programa não é para nós, o programa não é para o dono da emissora, o programa não é para o anunciante. O anunciante investe no programa, a televisão banca o programa, nós estamos lá trabalhando pelo bem do programa, mas tudo isso é feito para alguém que está em casa, alguém que está no rádio, alguém que está no trabalho acompanhando o programa. Sem a participação deles, não tem programa. Eu acho que sim, porque se o programa é feito para o público, para esse tipo de público, o interesse deles tem que ser levado em consideração e a participação do público é importantíssima. E a gente tem vários quadros do programa, inclusive, em que o público participa, né? Na questão de votação em concurso, votação em eventos. O público participa no nosso programa de maneira assídua e acho que é isso que o público gosta. Com certeza, você estar ligado com o público é sempre importante. Como eu falei anteriormente, acho que você escutar o público que te assiste é sempre bom. Você sabe opiniões, você escuta a torcida, você acompanha as torcidas adversárias. Eu acho que interatividade sempre é importante. Cada vez mais pessoas estão interagindo com a gente através dos canais de comunicação. Por exemplo, hoje em dia, no começo, quando a gente começou com o MSN, tinha lá 10, 15 pessoas. Hoje em dia o Christian não pode nem abrir o MSN no programa porque você trava o computador de tanta gente que quer participar ao vivo. Então daí a gente foi para o Twitter. E o Twitter virou uma febre no programa. É o programa inteiro, bastante gente tweetando ali, participando. Sabe? Então isso quer dizer o quê? Que o pessoal está gostando. Que o pessoal está gostando, está participando e a tendência é aumentar até o limite que a gente conseguir segurar a onda, né? Porque senão daqui a pouco vira um programa só sobre participação do torcedor. Eu vejo que hoje a interatividade é realmente fundamental para o programa dar certo, porque na
Na verdade, você tem imediatamente a ideia do que funciona, do que não funciona e do que realmente o telespectador está gostando e o que para ele não interessa. Se pensarmos que é positivo o processo de interação ou o crescimento da interação, trata-se sim de um fato desejável. Não é? Se pensarmos que esta interação pode levar a uma queda no profissionalismo, né, uma desprofissionalização e um maior amadorismo dos conteúdos, visto que o público não tem as características técnicas para a produção dos conteúdos e que, no final das contas, ele está ajudando a produzir. Então, se nós pensarmos sobre essa ótica, nós teremos um efeito negativo. Por outro lado, nós teremos muito mais pluralidade de visões, muito mais, no final das contas, muito mais um debate muito mais democrático, né? Menos técnico, menos profissional, porém mais democrático. E aí ele é positivo.